Karina Tonini, sou professora do Departamento de Medicina Social da UFES e estou como coordenadora do Teleeducação. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos, dizer que nós estamos muito satisfeitos com a participação de vocês e divulguem, porque essa webconferência de hoje ela será gravada, então ela pode ser acessada no site do Telesaúde Espírito Santo, tá? A nossa webconf de hoje é intitulada Conversando sobre o processo de trabalho na APS. Uma palestra muito esperada, né? Já tem tempo que a gente queria ministrar essa palestra no Telesaúde, mas como o nosso palestrante ele é muito atarefado, né? Tem muitas atribuições, hoje nós conseguimos fechar uma agenda e ele está aqui com a gente, né? O Dr. José de Almeida Castro Filho, especialista em medicina de família e comunidade, e ele trabalha na administração em saúde, é especialista em medicina de família e comunidade, administração em saúde, gestão da clínica nas redes de atenção à saúde, e também é professor da UVV, e também é profissional da Secretaria Estadual de Saúde. Então, eu gostaria de agradecer a você, José, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. E de antemão já passo então a palavra para que você comece a sua palestra, a sua webconferência. Boa tarde a todos, Karina, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Algumas pessoas eu estava vendo já pelo chat, eu já conheço até pessoalmente, né? Enfim, a ideia da gente estar trocando algumas experiências sobre o processo de trabalho na APS, porque é uma discussão que com as novas iniciativas do Ministério da Saúde, né? E com as várias formas de fazer atenção primária à saúde no país, essas discussões sempre trazem o processo de trabalho na frente, né? Então vamos lá, como é que a gente pretende desenvolver o tema, né? Primeiro conversar um pouquinho sobre o que é o processo de trabalho, o contexto da atenção primária à saúde, né? Quais os desafios que a gente tem dentro desse contexto, e aí partir para reconhecer as especificidades da atenção primária dentro do processo de trabalho. Com isso, a gente acessa as ferramentas, né? Vamos passar por algumas estratégias que alguns municípios do país fizeram para organizar o seu processo de trabalho, bem interessantes, né? mais em relação a trabalho de equipe, organização de agenda, e, finalmente, conversar um pouquinho sobre esse desenvolvimento da atenção primária nessa perspectiva nova, para a gente partir para um debate. Vocês podem, sintam à vontade para poder colocar algumas questões para a gente conversar mesmo. Tá? Bom, primeiro, a gente tem uma origem do tema de processo de trabalho. Em 1960, começaram alguns estudos sobre a profissão médica, né? Sobre o mercado de trabalho, sobre a medicina como prática técnico-social, chegando assim a um conceito em que a medicina ela é indissociável da prática social, né? O modo de executar a prática médica não se dissocia de um determinado contexto, né? E nesse contexto estão relações entre usuários, entre médicos, né? entre níveis de gestão, em que precisam estar articulados para poder promover uma transformação dentro de uma determinada área de saúde, né? Segundo Marx, no processo de trabalho, o que a gente tem? A atividade do homem ela vai operar uma transformação sobre um determinado objeto, né? Sobre o qual, né, essa transformação é feita com alguns instrumentos de trabalho. E para isso, para eu saber que instrumento, qual instrumento utilizar, né, eu tenho que saber onde eu quero chegar, qual o fim que eu vou ter nisso. Portanto, são 3 elementos que eu tenho para constituir o determinado processo de trabalho, que são a atividade adequada a um fim, né, o próprio trabalho, o objeto de trabalho ou matéria em que ele se aplica e os instrumentos ou meios por onde ele vai, que esse processo de trabalho vai ser executado. Em
relação ao objeto, objetos é tudo aquilo em que eu vou ter ações do trabalhador, ou seja, necessidade de saúde de uma pessoa, família ou grupo populacional, quando eu tenho a questão da saúde, o processo de trabalho em saúde, né? E uma coisa interessante, o conceito de objeto ele já contém o produto em potencial, ou seja, ele já, a transformação desse objeto é a finalidade dessa transformação. Daí que constitui a intenção do processo de trabalho. Quando eu olho para esse objeto, enxergando o potencial que ele tem de transformação, automaticamente eu estou intencionado em onde eu vou querer chegar. E com isso eu vou selecionar um complexo de ferramentas, coisas que o trabalhador vai ter especificamente para atingir aquele determinado fim. Agora, qual é a grande particularidade da saúde? Em saúde, os objetos eles não são passivos, né? Os objetos as pessoas, né, são influenciadas por aspectos culturais, histórias de vida, crenças, experiências, enfim. E por saberes que vão proporcionar o levantamento de ferramentas de trabalho a partir do trabalhador em saúde. Essas ferramentas, quando utilizadas de forma mais apropriada a um determinado contexto, com uma especificidade, vão gerar um valor ou não, né? E qual é o valor que a gente quer? Qual a transformação que a gente quer? Tudo que agregar uma qualidade de vida, um valor para as pessoas em saúde, né? Não necessariamente é igual ao consumo, mas uma qualidade de vida. Para que essas ferramentas sejam aplicadas, então, eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer também as especificidades dos espaços, eu tenho que conhecer quais ferramentas são essas. Eu tenho que conhecer os potenciais que elas têm. Só assim eu vou saber onde eu vou querer chegar, né? E aí que a gente vai discutir sobre esse processo de trabalho na atenção primária. Na atenção primária, o que a gente tem hoje que faz pensar nesse tema? A gente tem uma atenção primária com vários formatos no país. Então, em relação à forma de organização nos municípios, nós temos as chamadas unidades básicas tradicionais, as unidades com estratégia, as unidades mistas. As unidades básicas tradicionais são organizadas por núcleos de profissionais que trabalham de forma praticamente independente, né? Geralmente eu tenho mais enfocando no profissional médico, um gineco-obstetra, um pediatra, um clínico, ou às vezes eu também vou ter algum programa de agentes comunitários de saúde em local, mas o que é importante nesse formato? Eles não interagem, né? E qual é a eficácia disso a gente vai tentar discutir. Nas unidades com a estratégia, a gente já tem um outro tipo de lógica, uma lógica voltada para o usuário que está inserido numa família, num ciclo de vida familiar, e, consequentemente, eu vou ter diversos olhares sobre esse usuário. Não estaria centrada na figura do profissional médico, onde eu tenho uma equipe interdisciplinar que vai interagir, né? E às vezes eu tenho algumas unidades que são mistas, onde essas duas estratégias antagônicas, que a gente pode falar que elas têm uma abordagem praticamente antagônica, elas coexistem, o que geram alguns equívocos, né, por parte da conduta dos profissionais, enfim, e gerando até confusões de compreensão da população. Paralelo a esses tipos de formatos, a gente tem diferentes estruturas de atenção primária que vão favorecer ou dificultar encontros entre os profissionais, encontros com a população, encontros com a gestão. Obviamente, no lugar onde eu tenho uma territorialização mais bem feita, uma orientação familiar adequada, uma classificação de risco adequada de famílias, eu vou ter um encontro maior com a população, com os anseios dela, né? E, consequentemente, eu tendo esse olhar ampliado, eu vou ter também um maior encontro com os profissionais que vão discutir alguns casos. Ainda no contexto da PS, eu vou ter uma diversidade de vínculos profissionais. Ora, por que isso é importante? Nós temos que, à medida que o profissional tem um olhar para poder atuar com suas ferramentas, ele tem uma crença, ele tem uma formação, ele tem um determinado vínculo, ele tem um determinado interesse em estar trabalhando naquilo, né? Isso influencia
de forma direta no seu processo de trabalho e nas ferramentas que ele vai aplicar, uma ferramenta mais ou menos complexa. Então, por isso que é importante a gente tocar nesse aspecto do vínculo do profissional. E, além disso, o vínculo também vai trazer para a gente formas de trabalho que são fundamentais na atenção primária pela longitudinalidade que ela tem como caráter. Né? Na APS, hoje no Estado, em especial, a gente discute muito em rede, aqui no Espírito Santo. E essas redes são estruturadas a partir da atenção primária, né? São questões que a gente tem que pensar também para chegar até esse processo de trabalho. Porque se elas não são estruturadas a partir da atenção primária, como fica a forma de trabalho do profissional médico, ou enfermeiro, ou odontólogo, ou outro profissional que seja na equipe, frente a uma demanda que vem de uma área técnica e não da população. Né? E a partir daí a gente também entra na questão do equilíbrio e na organização da demanda. Quando a rede ela é levantada a partir da atenção primária, os protocolos eles são adequados, eu tenho uma gestão da clínica maior e eu vou saber acessar outros pontos de atenção de acordo com a necessidade a partir da atenção primária e não direcionado de forma vertical. Então, todas essas variáveis na atenção primária influenciam na forma como o profissional de saúde ele vai trabalhar. E às vezes é essa figura que a gente vê, né, numa equipe. Às vezes a equipe se sente dessa forma. A equipe se sente carregando o mundo nas costas mesmo. Principalmente quando eu tenho, dentro de algumas áreas programáticas, a segmentação, a fragmentação nessas caixinhas aí. Né? Além disso, a equipe tem que lidar com um volume de trabalho absurdo, um volume de trabalho não só de preenchimento de ficha, de papel, mas todas os outros pormenores que essas redes que estão fragmentadas e fragmentando a atenção primária, elas trazem. O profissional da atenção primária ele se sente dessa forma. Né? E esse também é um dos desafios, né, da atenção em saúde. Né? Com isso, com as redes entrando, com a forma como eu vou lidar com o especialista focal em uma determinada rede, a forma como eu vou lidar com o meu par dentro da minha unidade, vai possibilitar que eu troque ou que eu não troque os saberes, que eu interdite os saberes do outro, num território em que eu tenho muito o que conhecer ainda. Né? Eu gosto dessa autora porque ela traz dois efeitos bem interessantes que ilustram o que é um efeito de negação e um de se deixar contaminar, né, no bom sentido. O efeito flecha, né, onde o profissional só age de acordo com o seu núcleo de saber, numa só direção, e eu tenho muitas vezes a negação do agir do outro. Né? E o efeito que ela chama de pororoca é que os profissionais vão se deixar afetar pelas relações e saberes, onde eu tenho de volta como aprendizagem o outro saber, né, de outro núcleo. E com isso, o outro desafio, como eu posso aplicar esses saberes numa sociedade onde eu tenho uma intensa superespecialização. Né? Eu tenho que ter isso considerado quando eu for analisar processo de trabalho. Né? Eu tenho algumas defesas de profissional que se justificam por meio de protocolos bem rígidos como uma verdade absoluta para a atenção primária. Não necessariamente é o mais adequado àquela região. E alcançar a integralidade nesse ambiente complexo fica realmente muito difícil. Mas é um desafio que deve ser superado desde que seja reconhecida a especificidade daquele local. Nisso, a gestão ela tem uma responsabilidade técnica fundamental. Por quê? A gestão ela pode promover espaços de troca de saberes entre profissionais, ela pode promover espaços de troca de saberes entre profissionais e população, ela pode organizar a rede auxiliar a organização da rede a partir da atenção primária, valorizando aquelas práticas e promover apoios também mais direcionados como apoio matricial, né? E resolver conflitos nesse sentido. Hoje a gente poderia colocar essa figura, na verdade está mais colorida, que o Eugênio ele traz, em relação à atenção primária e as redes temáticas que a gente tem. Isso é só um exemplo de ver o cenário como ele está praticamente colocado hoje. A gente tem
atenção primária enfraquecida com várias interposições de saberes dentro dela. E eu pergunto se esse espaço é vago, né? Se além de segmentar a atenção primária, eu desvalorizo esse espaço que está aí, será que não tem tecnologia ali? A gente tem tecnologia para esse lugar. Então talvez um desenho mais apropriado seria uma rede em que eu vou me focando a partir do momento que eu vou precisando de nível, de pontos de atenção mais específicos em uma determinada rede temática. Mas quem dita a necessidade seria a partir da atenção primária e do processo de trabalho das equipes, diretamente envolvido, que vai estar diretamente envolvida nessas questões, né? Se a gente puder pegar um profissional que está lá na base, né, a gente vai ter considerando todo esse aspecto que a gente viu de superespecialização da sociedade, de cultura, em que o profissional está envolvido, de formação profissional, ele está nesse meio aí, entre essas forças que são representadas pelos vetores. Né? Na APS, a lógica da colaboração ela funciona muito melhor, ela funciona de forma mais a encontrar com a necessidade das pessoas, né? Porque as realidades realmente são diferentes, são imprevistas, né? Eu tenho que ter o percurso individual de cada profissional para poder saber como ele vai agir de acordo com um determinado problema encontrado na atenção primária. E uma das coisas fundamentais, o arranjo ele é centrado no usuário e não em papel profissional, né? Enfim, dá para a gente poder perceber que são lógicas que estão presentes o tempo inteiro. Às vezes a gente é puxado mais para um lado, mais para o outro lado. Né? E o equilíbrio entre essas lógicas também deve acontecer, né? Em outros níveis, em outros pontos de atenção. Né? De forma que é o seguinte, por que a lógica da colaboração tem mais relação com a atenção primária? A Barbara Starfield ela coloca alguns atributos essenciais, que são esses da atenção primária. O acesso, né, que é o primeiro contato, longitudinalidade, coordenação e integralidade. Para alcançar isso, eu tenho que lançar mão de alguns outros atributos. Eu tenho que ter uma orientação familiar, comunitária, e tenho que ter acesso a uma competência cultural na comunidade. Não dá para ser fora da lógica da colaboração, né? A gente vai ter que utilizar um processo de trabalho que envolva essa lógica para a atenção primária. De forma que a gente vai ter todos esses atributos, né, dentro da PS, que vão levar a determinadas competências que são ampliadas, uma desconcentração da atenção, né, eu tenho que ter mais próximo da população essa atenção, eu tenho problemas mais indiferenciados, ou seja, que não se transformaram em problemas que necessitam de um cuidado focal. Eu vou ter diversas variáveis atuando, então eu preciso de todos esses atributos para atuar nesse contexto complexo, né? E, consequentemente, uma menor concentração de tecnologia dura, que é uma tecnologia voltada para equipamento, né? Para uma tecnologia, por exemplo, de recursos de métodos diagnósticos complementares, enfim. Para uma tecnologia, eu tenho que ter mais uma tecnologia relacional, de comunicação, de entender quando uma pessoa tem uma determinada linguagem corporal ou não, quando uma família está sendo influenciada por um aspecto ou outro. Isso é ter uma visão ampliada da abordagem no processo de saúde e adoecimento. E isso é a principal especificidade da atenção primária. Né? Saber, conhecer o que é a visão, o que é essa visão ampliada, né? Quais ferramentas eu utilizo para ter essa visão ampliada, tanto entre a equipe quanto no encontro com o usuário. Algumas ferramentas a gente pode utilizar, mas todas elas vão procurar facilitar o encontro entre esses atores fundamentais. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a pessoa ela também tem crenças, ela também tem valores, ela também tem uma cultura, e ela, antes de procurar ajuda do profissional, já estabeleceu uma hipótese para o que ela quer. Né? E, acima de tudo, elas querem um encontro bom com o profissional de saúde para poder dar conta dos seus problemas.
Se o profissional de saúde nega o saber do outro ou nega o saber do usuário, esse encontro não é feito. E qual é o valor que esse processo de trabalho vai ter agregado no final? Né? Outro conceito fundamental da equipe da APS é que ela é uma equipe de referência, ela deve se comportar como uma equipe de referência. E uma equipe de referência ela tem alguns atributos também, como profissionais de categorias distintas dentro de um processo terapêutico, né? Ela tem um atributo fundamental, que é o acompanhamento longitudinal, porque a isso está ligado diretamente o vínculo de trabalhadores e o vínculo de usuários, né? O vínculo tanto entre o grupo, tanto quanto o vínculo com os usuários, a formulação de projetos terapêuticos direcionados, singulares, para casos mais complexos, com vulnerabilidade maior, além de ter que ter um poder também de cogestão sobre o seu processo de trabalho. Ou seja, ela tem que ter uma autonomia para definir tempos de consulta, para definir quantidade de atendimentos, para definir formas de organização da agenda, e não ser um processo rígido, porque para a gente poder ter o acompanhamento longitudinal, um vínculo, um projeto direcionado para uma determinada realidade, eu preciso saber gerir isso também. Eu preciso saber quando essa pessoa tem que voltar, por exemplo, e não deixar um agendamento em que vá impedir, cercear o acesso da pessoa ao sistema. Né? E ela pode receber ou realizar também um apoio matricial, né, que é um apoio profissional especializado, desde que necessário e desde que adequado àquela realidade. Nós vamos conversar, nós já estamos conversando, né, mas mais sobre isso aqui, né, sobre o trabalho em equipe, matriciamento e discussão de casos, e fica uma sugestão da gente poder aprofundar mais algumas outras ferramentas que são de encontro com as pessoas, né, que entram a problematização de evidências clínicas, abordagem centrada na pessoa, o PTS, registro orientado por problema, genograma, e por aí vai. É uma grande quantidade de ferramentas que a gente tem. Desculpa. As principais ferramentas dentro desse processo ainda, no trabalho equipe, que é a primeira que a gente está vendo, né, a primeira forma de trabalho que a gente está vendo nesse processo, é se abrir para a escuta. Né? Quando a equipe se abre para a escuta, ela tem uma maior capacidade de identificar os problemas, né, que vão ser enfrentados. Né? Ela consegue também articular diferentes saberes nesses projetos. E para o trabalho em equipe, eu tenho que estimular essa articulação. Né? Provocando desafios pela complexidade das situações, por exemplo, é bem interessante. A gente vai falar da discussão de casos, que é uma tecnologia muito boa para utilizar nas reuniões de equipe, né? Inclusive com a gestão. Jogar a gestão para participar da discussão. Né? Esses saberes, eles são aplicados dessa forma, né? Só para a gente ter um esquema. Cada um não precisa abandonar o seu saber profissional, ele é necessário e ele tem um momento de interação com o outro saber. Né? Então, algumas dicas para o trabalho em equipe, já entrando mesmo nesse processo de trabalho, né, é reconhecer qual é o conjunto de pessoas, qual é esse conjunto que forma essa equipe. Né? Quais os conhecimentos que essas pessoas têm, quais as especificidades que elas têm, o que elas acreditam, o que elas negociam. Né? Essa negociação tem que ocorrer para a gente identificar quais os objetivos comuns frente a um determinado caso. Né? O que motiva uma pessoa numa equipe a se associar a outra pessoa? O que motiva eu saber que num determinado momento eu tenho que me associar mais ao médico ou enfermeiro do que a um outro profissional que esteja na equipe? Né? E uma coisa muito interessante, como grupo, todo grupo tem uma válvula propulsora, um motivador que pode ser acessado. Né? E essa válvula propulsora geralmente é identificada quando as pessoas têm competências em comum. Né? Se a gente puder ter um passo a passo, eu tirei do Tratado de Medicina de Família, esse esquema,
a gente tem alguns passos. Primeiro, valorizar a opinião dos membros do grupo, né? Então, saber se comunicar é fundamental, negociar no grupo as opiniões, né? Permitir a fala dos demais, né? A partir daí, a gente elabora um plano de ação bem definido, o grupo elabora um plano de ação, por meio da apresentação das próprias ideias, a discussão dessas ideias de cada um, né? A distribuição das falas e a escuta é fundamental para isso, né? Perceber essa diversidade, que seria o próximo passo, é fundamental para a gente poder chegar no objetivo comum. E ter curiosidade também sobre um determinado tema que você não domine, mas outro profissional dentro da área vai dominar, né? E aí eu alcanço alguns tipos de trabalho em equipe para a gente entender. A multidisciplinaridade, ela geralmente é um trabalho de equipe onde eu tenho os profissionais de vários núcleos, mas eles não se comunicam, né? Já a Pluri, ele já tem um grau de comunicação, mas não desenvolvem projeto terapêutico comum. A transdisciplinaridade, que é o outro tipo de trabalho em equipe, é um tipo de trabalho em que eu consigo me contaminar com o saber do outro. É o mais próximo do matriciamento, por exemplo, em que eu passo a utilizar na minha prática a prática do outro por meio de um processo de encontro tido anteriormente. E a inter é como a gente mais vê o trabalho dentro ou espera ver dentro da estratégia, onde eu tenho vários núcleos de saber, identificando um projeto terapêutico comum para uma determinada família em situação complexa ou pessoa numa situação complexa, né? Para isso, delegar também com segurança e responsabilidade é fundamental, né? A gente saber até onde a gente vai e até onde outro profissional ele deve administrar conflitos em equipe, porque sempre vão acontecer, ainda mais quando as pessoas se veem muito dentro de um contexto mais estressante, né? Os conflitos vão surgir, né? E a partir da discussão dessas insatisfações, de ansiedades, né, é que a gente consegue, muitas vezes, administrar bem esse conflito, né? Chama a responsabilização pelas tarefas, né, envolver realmente na busca de solução por problema é outro papel bem interessante. E o que a gente tem é que essas ferramentas elas melhoram a ambiência, melhoram a autoestima das pessoas no trabalho em equipe, melhora a exposição e a resolução dos problemas. E vão reduzir conflitos, descompromisso, desinteresse, pendências, conformismo, né, são coisas que podem reduzir quando uma equipe trabalha junta. Se a gente puder sintetizar em um esquema, um trabalho integrado, a gente vai ter uma primeira abordagem, né, sobre um olhar, sobre uma determinada situação, que está sujeito às especificidades do profissional, à cultura local, ao valor que aquilo vai agregar para a pessoa. A partir daí, discutir sobre isso, conversar sobre esses problemas, cada um colocando suas impressões, né, chegando a um determinado acordo e possibilitando uma reabordagem da situação inicial. Nesse momento podem surgir algumas objeções, impasses, que podem ser discutidos também, né? Seria um esquema interessante para o trabalho. Quais as principais dificuldades que nós temos para o trabalho em equipe, né? Primeiro, uma desarticulação entre ações curativas, educativas, né, e o baixo grau de interação entre os membros. Existe uma crença em que a atenção primária ela só tem que dar conta de promoção e prevenção e as outras atividades eu não preciso abordar aqui. E isso tem raiz, né, na história do sistema de saúde do nosso país, mas a gente sabe que a atenção primária, por conceito, não trata só de promoção e prevenção. Ela precisa coordenar cuidado. Ela precisa dar conta da assistência, da reabilitação, né? E com isso, eu tenho que superar essa dissociação entre essas ações, né? Outra dificuldade que a gente tem quando nós temos uma rotatividade grande de profissionais na equipe, porque é difícil você formar vínculo dentro dessa equipe. E aí que entra a questão do vínculo do profissional, né? Como a gente pode ter um profissional que está por tempo, um pouco tempo, como é que ele vai aplicar a própria longitudinalidade, como essa equipe vai conseguir fazer um trabalho adequado, né? A falta de supervisão e acompanhamento de coordenação municipal é outro ponto que muitos profissionais se queixam quando a gente
conversa com eles nas unidades, né? Muitas vezes a única demanda é proveniente de preenchimento de produtividades, enfim, demandas que surgem de última hora, mas não se para conversar sobre o universo daquele profissional, né? A falta de escuta que está nesse conceito, dificuldades para realizar reunião participativa, muita gente não consegue dominar a tecnologia de grupo, e isso é um aspecto importante, né? Desequilíbrio entre até onde é autonomia, até onde é interdependência, né? Quando eu vou ter o meu núcleo preservado a ponto de ter uma ação de forma mais autônoma, e quando eu vou ter que realmente precisar de outro profissional dentro de uma determinada abordagem. A cultura verticalizada do trabalho, que a gente tem representado pela invasão, né, de redes temáticas sem a contextualização da PS, falta de planejamento, né, para o tempo do trabalho, e a necessidade de visualizar o foco do comprometimento, o resultado como foco, perdão. Porque muitas vezes o resultado na APS ele não é imediato, né? A gente tem tempo ainda para conseguir. E a necessidade de visualizar esse resultado muitas vezes frustra os profissionais também. No matriciamento, outra tecnologia que a gente tem, nada mais é do que uma personalização de uma relação de trabalho. Então a gente supera todos aqueles mecanismos que tem burocráticos de contrarreferência, de referência, para uma relação direta com um profissional com um domínio mais específico em uma determinada área, né? E o foco é trocar saber mesmo, é que eu incorpore a prática desse profissional, desde que eu tenha no meu perfil de comunidade que eu esteja atuando, uma necessidade dentro daquela especificidade, né? E eu vou ter uma estrutura voltada para fazer projetos terapêuticos mesmo, né? Para isso, eu vou utilizar a grande variedade de ofertas clínicas que são colocadas no matriciamento, como discussões de caso, são intervenções que eu posso fazer em grupo, eu posso fazer atendimentos compartilhados do profissional do matriciamento com o profissional da equipe de referência, eu posso fazer também atendimento específico só com o profissional de matriciamento, né? Disso vai depender a construção do projeto terapêutico, né? Prévio a isso. Para funcionar, ele precisa ter um suporte técnico-pedagógico, né? Eu tenho que ter uma equipe matricial competente em tecnologia leve, já que ele vai lidar com atenção primária, então ele tem que ter uma tecnologia relacional importante. Eu tenho que produzir com responsabilidades, ou seja, o matriciamento não trabalha com transferência de responsabilidade, mas com compartilhar dela. Eu não transfiro o trabalho, né? Eu construo junto, né? E nesse ponto a gestão ela tem que ser um importante mediador de conflitos e também de organização, porque muitas vezes isso não é sabido por ambas as equipes, né? A partir daí a gente constrói pelo matriciamento a construção de canais ágeis de comunicação também. Isso é importante pensar. O matriciador ele tem que estar ao alcance da equipe de referência. A equipe de referência tem que saber que aquele profissional está comprometido com ele, né? Então, são formas de trabalho diferentes dentro do processo de trabalho que vão fazer toda a transformação para o usuário, né, para o principal interessado. A discussão de casos é uma tecnologia que é usada tanto no matriciamento quanto nas reuniões de equipe, e a grande vantagem da discussão de casos é que ela pode internalizar algumas evidências clínicas. Então, a gente sai do plano olha, minha experiência é assim, para não, olha, eu li que isso aqui é interessante em relação a esse caso. O que você acha disso? Existe alguma coisa mais interessante para isso? Enfim, e procura mesmo trazer uma maior valorização ao próprio trabalho, né? Eu estou estudando sobre um determinado caso, eu estou me dedicando a isso. E com isso, eu posso também, existem algumas estratégias, essa que está ilustrada é real de uma equipe em Cascavel, e mostram também nessa equipe alguns usuários discutindo um determinado protocolo, né? Que para justamente saber qual é a melhor, né, saída dentro de um processo de adoecimento. O usuário participa dessa discussão. Na discussão de casos, também eu possibilito
fazer um trabalho de acesso às ferramentas do profissional. Eu consigo enxergar se aquele profissional ele tem maior afinidade por uma determinada ferramenta que vai priorizar uma lógica da colaboração ou uma lógica da diferenciação. Isso fica mais evidente. Por isso que é bem interessante. A discussão de casos, em geral, ela é feita, alguns trabalhos mostram 3 casos discutidos por reunião de equipe, sendo um de tensão, um habitual e um de sucesso. Outros já colocam o trabalho de casos de tensão e de sucesso. Com isso você acessa as crenças dos profissionais, o ferramental, o raciocínio clínico, e a partir daí entra em contato com a realidade, com as evidências, para poder ressignificar a própria prática, para poder repensar a própria prática profissional. Essas ferramentas, elas estão diretamente relacionadas com o que a gente chama de gestão da clínica, que é a não separação entre essa coordenação e o cuidado. Isso é estruturante para a gestão da clínica. Eu tenho que ter autonomia, se a gente puder resumir, uma autonomia das equipes, uma responsabilização pelo cuidado e, a partir daí, estabelecer metas, indicadores relativos ao cuidado. Superar, transcender a questão do número para o que esse número significa, qual o cuidado que essa população está tendo. Alinhar a diretriz clínica, protocolo, fluxograma com a clínica ampliada, com uma clínica centrada nas necessidades das pessoas, com o que é visto no território. Isso é gestão da clínica. E essas tecnologias, como matriciamento, como discussão de casos, e como a primeira que eu falei no início, agora me perdi. A gestão da clínica. Eles trazem isso, eles conseguem trazer essas necessidades à tona e promover a transformação desse usuário. Algumas propostas de organização do processo de trabalho que nós temos. Então, o que a gente pode ter? Romper com o modelo programático de atenção, que a gente precisa, urgente, acabar com isso, separar as pessoas por caixinha, romper com isso. A gente precisa ter acesso, na verdade, para a equipe. Mas a equipe está acostumada com um determinado dia para saúde do homem, saúde da mulher, saúde da gestante, saúde da criança, enfim. O trabalho de conteúdo programático ele não prima pelo acesso. O que a gente tem que somente 2 grupos são vulneráveis de evidência científica que podem ser separados seus turnos em casos de pressão assistencial alta, ou seja, em casos de uma demanda absurda, que são as gestantes e as crianças menores de 1 ano. Todos os demais, não existe justificativo para terem seus turnos separados. Por quê? Você tem que considerar justamente a pessoa no seu ciclo de vida. E quando você separa por um grupo, vamos supor o grupo de hiperdia. Dá um exemplo do grupo de hiperdia. Se eu priorizar o grupo de hiperdia, vamos pensar, eu tenho hipertensos que já sofreram infarto agudo do miocárdio. Eu tenho hipertensos que não sofreram infarto agudo do miocárdio. E eu tenho pessoas na população, em geral, que sofreram infarto agudo e não são hipertensos. Uma pessoa que já sofreu infarto e não é hipertenso, tem mais risco de desenvolver outro problema de saúde do que um hipertenso que não sofreu infarto. E eu estou priorizando esse hipertenso que não sofreu infarto em detrimento do outro. Que é um equívoco. Ou seja, eu vou estar priorizando um grupo de risco que, na verdade, eu tenho mais gente de risco em volta. Então, não precisaria separar turnos para isso, mas sim garantir o acesso. Mas à frente tem uma ilustração de uma agenda bem interessante de um médico de Florianópolis, que traz essa organização que eu vou colocar para vocês. Outra questão é não dissociar a ação de vigilância e de assistência, porque automaticamente a atenção primária ela já faz a vigilância. À medida que eu consigo enxergar uma necessidade em saúde num determinado local, como ela vai se comportar, e eu me comprometo com isso, estou fazendo vigilância. Permitir a individualização do tempo de consulta, eu tenho visto
E as equipes reclamam muito daquele tempo, olha, 15 minutos para cada consulta, 15 minutos. Tem consultas que eu vou precisar de 15, tem consultas que eu vou precisar de 40, tem consultas que eu vou precisar de 5 minutos. Então, esse grau de cogestão que a equipe precisa ter é fundamental, né? E organizar as atividades dos membros de acordo com a população adscrita também, né? De acordo com a quantidade de pessoas que eu tenho, um perfil epidemiológico local. Eu vou precisar, muitas vezes eu não vou precisar fazer atividades de grupos em saúde mental porque eu não tenho um determinado problema na unidade, né, naquele território. Então, eu posso individualizar, não é necessário que se institua um programa de saúde mental falando, olha, eu tenho que fazer grupo aqui. Mas não tenho, eu tenho outra ansiedade, tenho ansiedade de grupo em outros problemas crônicos, né? A equipe tem que ter esse grau de gestão. E hoje em dia também, né, atualmente a gente vê muita discussão entre como organizar a demanda espontânea e a demanda que é programada, a demanda agendada. Existem algumas iniciativas como o protocolo de Manchester, enfim, algumas outras classificações de risco, que não existem, que não contam com evidência clínica para a atenção primária, né? Ou seja, o Manchester, por que ele é inadequado? Porque, entre outras questões, porque a pessoa já está na atenção primária e você não vai reencaminhar para ela. E os problemas da atenção primária são de natureza diferente dos problemas que são num pronto atendimento, numa urgência e emergência, né? Na maioria das vezes na atenção primária, o que a gente tem? Essa demanda, essa divisão artificial, ela não existe. Porque a maioria dos pacientes de atenção primária ou são pacientes conhecidos com problemas novos, ou são pacientes conhecidos com problemas crônicos que agudizam. Raramente eu tenho pacientes novos com problemas novos, exceto em locais onde eu tenho uma territorialização inadequada, né? Então, é uma divisão artificial. Eu preciso, na verdade, garantir o acesso a todas as pessoas, né? Então, uma das estratégias é diminuir a demanda por consultas em controle de grupos específicos, onde não haja queixa. Para que você parar, por exemplo, um turno inteiro para atender pessoas com diabetes? Se o diabético ele também pode sofrer com asma, ele também pode ter depressão, ele pode ter outros problemas que ele pode estar querendo falar para você em um determinado momento, né? Da mesma forma, manter espaço na agenda para pessoas que desejam agendar com antecedência ou os retornos, ou algum procedimento, garantir um espaço entre uma consulta e outra. Isso é possível. No início, pode até ser difícil, porque toda vez que você organiza um determinado serviço, a pressão assistencial ela aumenta, a demanda ela aumenta. E os profissionais de saúde têm muito medo que isso aconteça, de mexer na semana padrão deles e aumentar a demanda. Realmente aumenta, mas isso ocorre no início da organização. Depois, como as pessoas passam a ter acesso e reconhecer aquele espaço como um espaço de cuidado, as pressões vão diminuindo, né? Aí, finalmente, a gente tem um exemplo de uma agenda, né, em que vocês podem perceber que eu não tenho nenhum turno específico separado para grupo específico, né? Existem ainda algumas estratégias que essa equipe adotou, como aproveitar um telefone celular com um cartão pré-pago, e eles fazem um rodízio para receber as chamadas de pessoas que têm algumas dúvidas. Isso já é realidade em alguns lugares do país também, né? As consultas, vocês podem notar, agendadas entre 10h20 e 12 horas, e entre 15h20 e 17 horas, são consultas que podem durar mais tempo, que são consultas para as pessoas que querem agendar com antecedência, ou para você monitorar um determinado tratamento que você iniciou, né? Isso serve tanto para a questão médica quanto para a enfermagem também, né? E aí eu tenho as consultas do dia, onde eu tenho separados o que seria hoje, o que a gente conhece como demanda espontânea. Mas, na verdade, é uma atenção primária de alta qualidade, porque o primeiro atributo da atenção primária é o acesso. Então, eu estou priorizando esse acesso.
Existem alguns casos especiais, como as pessoas que superutilizam sistemas, né? A gente sabe que 80% das consultas elas são consumidas por 20% da população, né? E para isso a gente tem que conhecer o perfil de quem é essa pessoa que utiliza muito. A maioria dos estudos mostra isso. Geralmente são as mulheres com 3 vezes mais consultas e 8 vezes mais internações, né? Pessoas com problema, com diagnósticos de saúde mental, 36%, né? A gente tem uma boa cifra disso. Dor, 21%, doença crônica, 16%, gestação, 13% e problemas frequentes em crianças, 9%. Né? Todos esses problemas ele tem que ter um acesso facilitado. Então, muitas vezes a tendência é eu não querer atender essa pessoa, eu espaçar as consultas, é justamente o contrário. Muitas vezes eu tenho que aumentar a frequência de ida dessas pessoas às unidades de atenção primária, tá? Muitas vezes marcando semanalmente ou às vezes até diariamente para suprir uma determinada queixa. Aí eu utilizo da longitudinalidade, aí eu utilizo da gestão da clínica nessa pessoa, né? Eu tenho que também avaliar alguns conceitos, como a demora permitida. Existe esse conceito na atenção primária, porque grande parte dos problemas da PS não demandam uma resolução imediata, porque eles se resolvem espontaneamente, uma boa parte desses problemas de saúde. E aí eu entro nesse conceito de demora permitida. Eu tenho que saber quando um problema pode esperar um tempo maior, que demanda uma resolução, ou até ele se constituir numa determinada situação em que eu tenho uma abordagem, né? Mas não abandonar as pessoas que estão em demora permitida também. Buscar os pacientes que tiveram sob essa avaliação, né? Algumas propostas para a organização do processo de trabalho, né, que a gente tem que pensar. Para as equipes, é a necessidade de aprofundamento nas ferramentas específicas da atenção primária. Então a gente tem abordagem centrada na pessoa, genograma familiar, o registro médico orientado por problemas. Na abordagem familiar sistêmica tem outra grande variedade de ferramentas, que são as escalas. Eu tenho abordagem comunitária, por meio de eu realizar empoderamento comunitário, a participação de conselho, o estímulo à participação no conselho, enfim. A gente tem que observar isso, né? Tecnologias de grupo de adesão ao tratamento, porque muitas demandas das pessoas, principalmente as que superutilizam o sistema, são esgotadas nos grupos, tirando a pressão assistencial. Né? E ferramentas de acesso à avaliação biopsicossocial, que tem uma infinidade delas. Aqui eu citei duas, a Practice e o BETH, que são abordagens rápidas da avaliação biopsicossocial. Mas isso é o que eu sugiro que possa ser aprofundado futuramente também aqui, né? Hoje o que a gente tem dentro da atenção primária para a gente, já estamos chegando no fechamento, né? Enfim, a gente tem um princípio que é fundamental, que é a longitudinalidade, né? E aí fica uma questão: como a gente vai ter uma longitudinalidade, construção de vínculo na equipe, construção de vínculo com as pessoas, um levantamento territorial adequado, uma reabordagem com um profissional que fica um ano não comprometido com aquilo, né? Quais estratégias as políticas estão postas, né? Quais estratégias a gente pode fazer para poder potencializar o período dessa pessoa dentro da atenção primária, né? Enfim, tem algumas coisas que a literatura coloca como estímulo à pesquisa em APS, né? Fazer com que a pessoa se interesse pela área, né? Levantando alguma questão que incomodou e a partir daí cuidar para que isso seja esclarecido, né? Agora, é fundamental que eu alie essas iniciativas ao desenvolvimento de formação profissional específica para a atenção primária, né? Então, políticas como residência médica, políticas de educação permanente, instrumentos como esse, como a EAD, podem facilitar que esse profissional, às vezes, se identifique até com a própria atenção primária e potencialize algumas ferramentas dentro da longitudinalidade, né? Um aspecto fundamental
que eu li em relação às gerências é envolver as gerências dentro do universo de trabalho da APS. O que eu quero dizer com isso? As gerências, elas muitas vezes os gerentes das unidades, eles não estão afeitos com o que ocorre na APS, com o que está acontecendo dentro da atenção primária. Eles são articuladores, né, e precisam ser articuladores junto à gestão municipal, porque é assim que eles conseguem as coisas para as unidades, conseguem alguns recursos para a unidade, recursos para as pessoas, mas eles precisam conhecer o universo daquele profissional. Algumas estratégias têm adotado colocar o gerente em algumas reuniões de equipe para poder discutir casos, formando projetos terapêuticos junto com gerentes. Pode ser uma ideia que traga a gerência para perto da atenção primária e, consequentemente, levar permitir que a equipe tenha uma certa cogestão em sua área, né? Finalmente, né, eu trago algumas evidências aqui, né, e para a gente poder pensar, né? As pessoas desejam realmente fortemente uma abordagem com comunicação, parceria e promoção da saúde, né? Isso vai ao encontro de todo o processo de trabalho dentro da atenção primária. Se os profissionais não proporcionarem uma abordagem centrada na pessoa, ela vai se sentir menos satisfeita, menos capaz e pode ter seus sintomas agravados, além das altas taxas de referência, né? Existem alguns estudos mostrando que a abordagem centrada na pessoa também diminui o índice de internações por condições sensíveis, né? Profissionais que limitam e dar atenção exclusivamente às condições biomédicas tornam-se limitados na abordagem da pessoa, né? Isso que eu achei interessante do BMJ, olha só, sobre o clima da equipe. Conseguiram medir o clima da equipe associado a uma alta qualidade de atenção ao diabetes, ao melhor acesso à continuidade e à satisfação geral. Foi a única variável associada com a alta qualidade de atenção para um grande número de variáveis que foram analisadas nesse trabalho, né? Enfim, com isso a gente acessa a caixa de ferramenta do profissional, com isso a gente problematiza protocolo clínico, promove encontro e uma abertura para as atividades de criação. Obrigada. Discussão com as próprias pessoas Zé, que vão. Eu até comentei com eles aqui que eles estão muito quietinhos hoje. Eles quase não estão. Se eles têm que compartilhar as experiências, se eles conseguem realizar o trabalho em equipe, como que é esse trabalho. A Ana, ela fez uma pergunta, ela não entendeu um termo, demora permitida, que ela não conhecia esse termo. Você pode explicar para a gente? Posso, Ana? Tudo bem, Ana? Demora permitida é um conceito pelo seguinte: grande parte dos problemas de saúde dentro da APS são problemas que se resolvem sem abordagem de qualquer profissional de saúde. E a demora permitida é um conceito em que você permite esperar um tempo para ver como aquele problema evolui, se ele se resolve ou não. Boa parte dele se resolve. Quando a demora permitida ela é monitorada, eu estou em dúvida num determinado quadro que uma pessoa me apresentou. Chegamos à conclusão juntos, dentro da abordagem, dentro da consulta, que esse era um problema que podia esperar. Eu não estou decidindo sozinho, estou com a pessoa do lado, né? Vamos esperar um pouco? Vamos. Só que eu não abandono isso. Sempre tendo esse monitoramento, vou né? ver se isso evoluir. E a Zirleide fez uma colocação que o que mais chamou a atenção foi a permanência do profissional por mais tempo na unidade. Uma conduta que seja iatrogênica, que seja uma conduta... você falou, mostrou a agenda da permanência, né, do profissional mais tempo na unidade. Algum outro problema que a pessoa possa estar desenvolvendo. Na verdade, é você esperar mesmo, você esperar para ver o que acontece, mas monitorando.
Sim, mas que colocação? Eu vi. Ah, tá aqui. Sim. A estratégia ela não pode ser feita com pouco tempo, né? O profissional ele deve estar presente na unidade, até porque a gente está falando de acesso, né? E o serviço de saúde ele tem que funcionar dentro daquele tempo. Agora, com os programas que a gente tem, né, que são o Programa de Valorização da Atenção Básica, o Programa Mais Médicos para o Brasil, a gente tem uma carga horária mais obedecida dentro daquilo ali, mais congruente com aquilo ali. Mas boa parte da permanência do profissional dentro da unidade, da necessidade dele se ver na unidade, primeiro, ele saber para que serve aquilo ali, né? Eu não posso colocar qualquer profissional dentro da atenção primária. A gente viu que existe um ferramental grande aqui para lidar com a atenção primária. A gente viu que esse profissional ele tem que ter essa abordagem ampliada, enfim, não precisa. No Brasil não se requer a especialidade, embora por conta de não ter mesmo, né? A gente tem que incrementar isso na formação. Mas, minimamente, esse profissional ele tem que entender o que ele faz ali. E nesse ponto a gestão tem um papel fundamental. Porque muitas vezes se pede do profissional... Isso aí, você falou também, José Castro, sobre o processo de trabalho e esse processo rígido. E a gente, em algumas unidades, em alguns municípios, a gente vê esse processo rígido. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Os dentistas trabalham de meia em meia hora, as consultas, tem essas consultas agendadas todos os dias, então praticamente eles não saem do consultório, somente para as reuniões de equipe, não fazem visita domiciliares, não fazem muitas vezes atividades educativas coletivas. Então, como superar esse desafio? Geralmente ela fica isolada. O primeiro ponto é você fortalecer a equipe, né? Raramente eu vejo a equipe reunindo também com o dentista. Parece que não chama mesmo. E na maioria das vezes você vai ver a organização das unidades de saúde, é por isso que eu falei lá atrás sobre a estrutura das unidades, ela não prioriza, ela não coloca a sala de saúde bucal, né, junto com os demais consultórios. Geralmente ela fica isolada. Então, você vê como a estrutura da unidade ela é importante nisso também. A gente tem que pensar nisso também. Mas é claro que chamar o profissional para reunião de equipe é fundamental. Porque eu vou ter diversas questões, diversos problemas de saúde que eu vou precisar desse profissional. Né? Vários deles, ainda mais em atenção primária, onde eu tenho diversas condições, por exemplo. Se a gente for pensar que hoje uma das principais índices de mortalidade ocorre por afecções cardiovasculares, e a relação disso com uma má saúde bucal, a gente já tem só aí um monte de coisa para discutir na equipe. Né? Então é chamar esse profissional mesmo, né? Além da estrutura e tudo, mas essa tecnologia leve ela tem que estar presente. É o que eu imagino, né? E dar resultado. Sim, mas muitas vezes as agendas também são rígidas, né? Não permitem que o profissional saia do consultório e faça outras atividades. E as três categorias de profissionais vão estar vinculados, né? O médico, o enfermeiro e o dentista, para discutir justamente, para estimular justamente esse tipo de discussão. A EAD também é muito, muito legal, também é muito importante, porque você estimula outro tipo de canal de comunicação com os profissionais, né? Por isso. É por isso que a gestão ela tem que permitir que a equipe tenha aquele grau de cogestão. E muitas vezes eu tenho também isso tem demais, eu tenho uma distribuição inadequada de demanda, né, de população para uma determinada unidade. Já aconteceu de eu entrar numa unidade onde eu tinha 5 equipes da estratégia
com 2 dentistas. Imagina a pressão existencial daquilo. Né? Então, assim, vamos investir em atenção primária? Ok. Mas vamos permitir que a atenção primária também execute as suas ferramentas. É a mesma coisa de eu exigir do médico que ele atenda 32 pacientes e pronto. Tá, atendi. Não vai funcionar. A gente tem que eu procurei algumas formas em que a gestão poderia ser envolvida para poder entender esse universo. A única coisa que eu achei... Verdade, muito bom. Foi bom, já são 4h15, então eu vou encerrando por aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Daquele universo de trabalho algum de vocês quer colocar algo, fazer alguma exposição? Resolvendo... Alguma contribuição? Acho que não, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos, continuem participando, e agradecer a presença do Dr. José Castro aqui conosco hoje, pela excelente exposição, excelente palestra, pela sua disponibilidade, e dizer que contamos com você aqui mais vezes com a gente, tá certo? Com certeza. Então, boa tarde a todos e continue participando. Não esquecendo que essa web está gravada e ela pode ser acessível